versículo 7 hasta el versículo 21. Con temor, reverencia, es la palabra de Dios. Escuchamos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, y el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Queridos, vivimos en una época en que la palabra amor está en todas las partes. Está en las canciones, en las redes sociales, en los discursos públicos, en los eslóganes más bonitos que escuchamos. Todo el mundo habla de amor. Todo el mundo dice amar a algo o a alguien. Pero, al mismo tiempo, nunca ha sido tan común ver relaciones desechables, vínculos frágiles, personas profundamente heridas por amores rotos. Hablamos mucho del amor, pero parece que dura poco, se cansa rápido y a menudo no soporta el peso de la realidad. Quizás el problema no sea la falta de amor, sino la confusión sobre qué es el amor y de dónde el amor viene. Porque cuando el amor se trata solo como un sentimiento, entonces siempre va a depender de nuestro estado de ánimo. Cuando el amor se trata solo de una decisión humana, siempre va a depender de nuestra fuerza de voluntad. Y es precisamente en este escenario donde la palabra de Dios nos llama a mirar dónde viene el amor verdadero. No desde lo que sentimos, ni desde lo que prometemos, sino desde lo que Dios ha hecho. Queridos, vamos a recordar un poquito dónde estamos en nuestra historia. Estamos en nuestra serie, en la primera carta de Juan, y vimos que las iglesias a quien Juan escribe esta carta estaban sufriendo por persecuciones externas, pero enfrentaba algo peor, que era una división interna. Algunas personas habían dejado la iglesia, llevando consigo enseñanzas distorsionadas sobre Jesús, negando temas que são centrales para nuestra fé, e nós já vimos harto com respeito a isso, a essas herejias que os falsos maestros estavam predicando nesse momento, afirmando possuir uma espiritualidade superior. Havia um grupo que dizia que amava mais e que era mais amado por Deus. Diziam conhecer a Deus, pero a fé de ellos não produzia comunhão com os hermanos, tampouco produzia amor, no producía un cuidado mutuo. Y esto generó mucha confusión y inseguridad entre los cristianos de la época. ¿Cómo podían saber si realmente ellos pertenecían a Dios? Que Dios realmente los amaba.
cómo discernir la fe verdadera de la fe falsa. Y Juan, a lo largo de la carta, expone para nosotros algunas pruebas que se podrían hacer, y una de ellas era la prueba del amor. Y nosotros ya vimos esta prueba del amor algunas veces en esta carta, pero como ya comenté con los hermanos, Juan siempre vuelve a su tema, a estas pruebas, pero siempre aportando algo más que es súper relevante para nosotros. Juan, hermanos, nos va a mostrar hoy que el amor verdadero tiene un origen, tiene un costo y tiene evidencias. El tema del sermón de hoy es el amor verdadero. El amor verdadero. En primer lugar, hermanos, veremos que el amor verdadero tiene su origen en Dios. Y esto vemos en los versículos 7 y versículo 8. Queridos, cuando Juan afirma en el versículo 7, mira su Biblia por favor. Él dijo, queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Está haciendo algo fundamental desde el principio de su argumento. Está tratando del origen del amor. Juan no comienza descrevendo lo que hace el amor, ni cómo se manifiesta el amor, ni tampoco cuáles son sus exigencias, no. Juan comienza diciendo dónde viene el amor. El amor verdadero, según Juan, no nace en el corazón humano como un punto de partida. El amor verdadero no es producto de nuestra madurez emocional o de nuestra buena voluntad de amar. Juan dice que el amor proviene de Dios. Es decir, Dios no solo ama, sino que Dios es la fuente en la que fluye el amor verdadero. Cuando Juan dice esto, ele está estabelecendo um critério muito claro para nós, que se queremos entender que é o amor, primeiro devemos mirar a Deus e não a nós mesmos. É por isso que Juan añade, todo aquele que ama ha nacido de Deus e conoce a Deus. Aqui, irmãos, Juan vincula o amor a algo muito mais profundo que um simple comportamento externo. Juan vincula o amor com a vida espiritual. Vincula o amor com o novo nascimento e o conhecimento de Deus. Este verbo conocer, já hemos visto outras vezes que em la Bíblia nunca se utiliza de maneira superficial. Conocer bíblicamente não é só saber informação, é involucramento, relação, comunhão. Desde o Antigo Testamento, conocer conlleva esta ideia. Quando vemos em Gênesis, por exemplo, que diz que Adão conheceu a Eva, não se refere a informação, sino a intimidade. Quando Deus disse, através do profeta Oséias, que mi pueblo perece por falta de conhecimento, Deus não se estava quejando da falta de entendimento do povo, da ignorância intelectual de seu povo, sino da ausência de uma relação fiel com Ele. Quando Jesus ora em Juan capítulo 17, dizendo que a vida eterna é conhecer a Deus, ele se refere a uma vida vivida ante Ele, afetada por Deus, moldeada por Ele. Juan aqui está dizendo exatamente isso, irmãos. Que conhecer a Deus é ser tocado por quem é Ele. É ter uma vida reorganizada por sua presença. E onde existe esta relação, o amor começa a aparecer como uma consequência. Por isso que o versículo 8 diz: el que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que Juan está dizendo, hermanos, é muito sencillo. Los que amam han nacido de Deus e conhecem a Deus. Los que não amam não têm nenhuma intimidade com Deus, porque Deus é amor. E estou seguro de que ao escuchar isto, já se les viene uma pergunta à mente. Pastor, e este amigo mío, que não é creyente, não ha nacido de novo, pero demuestra muito amor hacia sua família. Como explicar
el amor de aquellos que sabemos que nunca han nacido de nuevo, que amam a sus hijos, que cuidam de sus padres, que permanecem em seus matrimônios, aunque sejam difíceis, que hacen sacrifícios que são reais. Será que realmente é impossível amar sem haver nascido de novo? Sem ter uma relação íntima com o Senhor? E queridos, é importante entender que todo ser humano, creyente ou não, ama, porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O amor forma parte do diseño original de Deus para sua criação. Por isso que nós vemos padres que não são creyentes e se levantam de madrugada para manter a sua família. Madres que não conhecem ao Senhor e aún assim se olvidam de si mesmas por seus filhos. Pessoas que nunca nasceram de novo, pero se entregam por aqueles a quienes amam. Isto é real. É uma expressão da imagem de Deus aún presente no ser humano. Todos amam. Então, você perguntará, pero pastor, Juan está dizendo que há pessoas que não amam. Está muito clarito no texto. Juan está falando, hermanos, de la distorsión del amor por el pecado. El pecado no destruyó el amor, pero lo distorsionó. Después de la caída, comenzamos a amar de forma desordenada. El amor sigue existiendo, pero perde su centro. Cuando el amor no nace conscientemente de nuestra comunión con Dios, nunca tiene como finalidad la gloria de Dios. E tarde ou temprano, este amor termina girando em torno a nós mesmos, aunque não lo parezca esto. Juan está dizendo, hermanos, que o amor verdadeiro não nasce solo del hecho de que somos criaturas hechas à imagem de Deus, sino que o amor verdadeiro nasce em aqueles que foram recriados por Deus. Nuestro esforço por amar mais é insuficiente. O amor verdadeiro nasce em pessoas que conhecem a Deus, que têm uma relação íntima com Ele. No livro de Éxodo, capítulo 34, o texto diz que quando Moisés bajou del monte Sinaí, seu rosto resplandecia. E Moisés não tentou brilhar. Ele não hizo nada para produzir este resplendor. O resplendor era uma consequência de haver estado na presença do Senhor. E tanto era assim que o próprio Moisés não se dava conta de que seu rosto resplandecia. Quienes se davam conta eram os demais que veiam a Moisés. Este mesmo princípio se encontra cá em Juan, irmãos. Amar como somos chamados a amar não é o resultado de nosso esforço, sino o resultado de uma cercanía real com Deus. Quem permanece na presença daquele que é amor, não sale ileso desta comunhão. Algo começa a transparecer. E temos que reflexionar isso, irmãos, porque estamos ao começo de um ano mais. E Juan nos confronta com uma pergunta muito mais profunda de lo que parece à primeira vista. Não só nos pergunta se amamos, sino de onde vem o amor que estamos oferecendo às outras pessoas. Porque é possível amar como ama o mundo, estando lejos de Deus. É possível sacrificar-se, cuidar de alguém, dar de si mesmo e aún assim viver sustentado solo por la fuerza humana. E é precisamente por isto que muitos de nós estamos cansados. Cansados de tentar amar mais. Cansados de tentar amar melhor a nosso cônjuge. Amar melhor a nossos filhos, a la igreja, os irmãos. Cansados porque estão tentando de produzir com esforço lo que solo nasce com a comunhão com o Senhor. Juan nos está dizendo, hermanos, que o problema é a falta de cercanía com o Criador. Falta de amor que fluye de la fuente correcta. Hoy, o Senhor nos chama
a dejar de ajustar solo nuestros comportamientos externos y a mirar nuestro propio corazón. No solo preguntarnos, ¿qué tengo que hacer para amar más? Sino a preguntarnos, ¿cuánto he caminado con Dios en mi vida? ¿Cuánto he conocido al Señor? No solo estudiando sobre Él, sino que viviendo ante Él. Conocer a Dios, hermanos, es mucho más que saber textos bíblicos. Conocer a Dios es mucho más que conocer nuestra teología reformada, que es hermosa. Conocer a Dios es más que cumplir con nuestros deberes cristianos. Conocer a Dios es vivir una relación real con Él. El Señor te está llamando hoy a volver a acercarte ao Senhor. Volver à palavra, não só como uma tarefa, sino como um lugar de encontro com Ele. Volver a sua vida de oração, não só como uma obrigação, sino como um lugar de dependência do Senhor. Devemos volver ao Senhor, porque o amor verdadeiro tem sua origem nele. Esto lo teníamos que ver en nuestro primer punto. En segundo lugar, hermanos, veremos que el amor verdadero tiene un costo. Tiene un costo. Y esto vemos en los versículos 9 y versículo 10. Después de afirmar que el amor verdadero tiene su origen en Dios, Juan ahora nos obliga a encarar el precio de este amor. Juan ahora nos lleva al centro de la historia de la redención y nos dice, si quieres saber qué es el amor, mira al Hijo que fue enviado y a una cruz que fue levantada. Juan afirma en el versículo 9 que el amor de Dios se manifestó, o sea, se hizo visible, entró en el espacio, en el tiempo. El amor no quedó guardado en el corazón eterno de Dios como uma intenção abstracta. Não. Este amor se revelou históricamente. E Juan define com precisão essa revelação. Ele dijo, em que Deus enviou a seu Hijo unigênito ao mundo. Este verbo, hermanos, enviou, conlleva toda a ideia da missão divina. O Hijo não surge por casualidade. Ele foi enviado por el Padre. El mismo Jesús dice en Juan capítulo 3, versículo 16, quizás el versículo más famoso de la Biblia, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, envió a su Hijo. El amor de Dios no es reactivo, es dador. Y grave esto, el amor de Dios no responde al movimiento humano, el amor de Dios inicia el movimiento. Aquí Juan ya confronta de frente qualquer teologia que pone el amor humano como punto de partida. Dios no nos amó porque previó que amaríamos a Él en el futuro. Si fuera así, el punto de partida sería el hombre, su amor hacia Dios. Entonces la gloria sería del hombre y no de Dios. Dios no nos amó porque nosotros lo elegimos primero. Dios nos amó quando estávamos espiritualmente muertos. Como dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 5, versículo 10 dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Siendo enemigos, hermanos. El amor de Dios es anterior a cualquier acto del hombre. El Cordeiro Perfecto fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Antes de Dios decir, haya luz, Dios dijo, haya cruz. El amor de Dios es soberano y eficaz. No depende de la respuesta humana para existir. Y fíjate que ¿quién fue enviado? El texto dice que fue el Hijo unigénito. El verdadero amor de Dios se puede medir, hermanos, por el costo de lo que fue entregado a nosotros. Dios envió a su Hijo eterno, aquel que siempre estuvo con el Padre. Como diría Juan Calvino,
Nada poderia ser mais precioso para Deus que aquele que é sua própria imagem perfeita. Eu estou seguro que tu amas demasiado a seu hijo, certo? El mío todavía no ha nacido y ya lo amo demasiado. E amamos tanto, e sin embargo, nuestro amor está manchado por el pecado. Imagina a Deus que não tem pecado. Su amor por el Hijo es mucho mayor que nuestro amor por nuestros hijos. E aún así, Ele lo enviou para salvar a enemigos como nosotros. Juan dice ao final do versículo 9, para que vivamos por Ele. Aqui, hermanos, Juan toca o problema mais profundo da humanidade. Nós não só estávamos enfermos, estávamos muertos. O amor de Deus não vino para melhorar nossa vida, para que tuviéramos melhor trabalho, uma melhor casa, para realizar nossos sonhos neste mundo. O amor de Deus vino para que vivamos, porque estávamos muertos. Em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5 diz: Pero Deus, que é rico em misericórdia, por su gran amor com que nos amou, aun estando nós muertos em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. No versículo 10, hermanos, Juan profundiza mais esta ideia, dizendo: em esto consiste o amor, não em que nós hayamos amado a Deus, sino que Ele nos amou a nós. Uma vez mais, Juan destruye qualquer intento de invertir o ordem da salvação. O amor de Deus não é um prêmio, é o origen. Não é uma reacção, é a causa. Martin Lloyd Jones dizia que o maior erro do homem religioso é tentar poner sempre algo por delante de la gracia. E Juan não permite isto. Ele cierra todas as portas para esta herejía. O amor não começa em nós, nem sequer em nosso arrependimento. O amor começa em Deus. Então, Juan chega ao centro do costo do amor, no final do versículo 10. Ele dijo: e enviou a su Hijo em propiciação por nossos pecados. A palavra propiciação, hermanos, não significa solamente perdão. Conlleva a ideia de satisfação da justiça divina. No Antigo Testamento, o propiciatório era a tapa da arca da aliança, donde se aspergia a sangre de los sacrificios en el día de la expiación. Allí, el pecado era cubierto, porque el juicio de Deus era satisfecho. Mira, no ignorado, no olvidado, sino satisfecho. Juan está dizendo que Jesus é o verdadeiro propiciatório. En la cruz, a justa ira de Deus contra o pecado não foi negada, não foi ignorada, não foi olvidada, foi absorvida. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz: Jeová cargou em ele o pecado de todos nós. Este amor tuvo um custo real. Amor que sangra, amor que sufre, amor que paga lo que não deveria pagar. Amor que resuelve o problema que o outro nunca poderia resolver. John Stott dizia que en la cruz vemos el amor que se toma el pecado tan en serio que exige la muerte, y el amor que ama tanto al pecador que soporta esta muerte. Voy a repetir. En la cruz vemos el amor que se toma el pecado tan en serio que exige la muerte, y en la cruz vemos el amor que ama tanto al pecador que soporta esta muerte. Oh, queridos hermanos, este amor de Dios por nosotros es gratuito, pero le costó todo a Él. Esto destruye nuestro orgullo espiritual. Si Dios tuvo que enviar a su Hijo para salvarnos,
Es porque no había nada en nosotros que pudiera resolver nuestro problema del pecado. Los hermanos de las iglesias a quienes Juan escribe estavam assustados por las falsas doutrinas e tinham dúvidas sobre se realmente eram hijos de Deus. E Juan quer deixar bem clarito esta seguridade para eles e também a nós hoje. Se o amor de Deus custou a seu próprio Hijo, então este amor não é frágil, não é um amor inestável, não é um amor que depende de nosso desempenho. O amor de Deus para com sua vida, para que tu seas salvo em Ele, não depende de sua capacidade de ser forte com suas próprias forças, porque sabemos que não somos fortes. Deus não permitiria que seu Hijo morrera crucificado em vano. A segurança para nós é que se creemos em Jesucristo com todo o nosso coração, como aquele que foi enviado para derramar sua sangue por nós, pecadores, então podemos estar seguros de que o amor de Deus nos ha alcançado e que este amor não nos abandonará, porque tuvo um custo muito alto, muito alto. E por fim, hermanos, veremos que o amor verdadeiro se evidencia. E isto vemos nos versículos 11 hasta o versículo 21. Hermanos, hace muito calor. Estou de terno acá. Pero em Brasil já passei por dias piores, então estou tranquilo. Queridos, depois de mostrar-nos o origen do amor e o costo do amor, Juan agora nos muestra que o amor deixa marcas que são visíveis. O amor que provém de Deus e se manifestou em la cruz necessariamente se hace visível, se manifesta, deixa señales claras de que Deus está presente. O versículo 11 hace a transição de maneira muito clara. Juan dijo: amados, se Deus nos ha amado assim, devemos também nosotros amarnos unos a outros. Observem que Juan não está começando uma nova discussão acá, sino que está sacando uma conclusão. Lo que está dizendo agora está conectado com o que dijo anteriormente. Se o amor tuvo su origen em Deus e le costó a la vida de su Hijo, entonces este amor no puede quedar estéril en nuestras vidas. Exige una respuesta correcta, concreta. El punto de partida de Juan es muy sencillo. Él dijo: nadie ha visto jamás a Dios. Sabemos que Deus é invisível. Não lo vemos com os ojos. Cristo, a imagem visível do Deus invisível, já não está fisicamente entre nós. Então, como se pode perceber a Deus hoje em nosso meio? E a resposta de Juan é: se nos amamos uns a outros, Deus permanece em nós. É decir, Deus ha elegido a ser perceptível sua presença através de um povo transformado que ama. O amor é o lugar onde Deus se deixa ver. O amor se converte em la señal de que Deus está presente. Não vemos a Deus diretamente com nossos olhos, pero vemos os efeitos de sua presença quando su pueblo aprende a amar. A menudo, hermanos, nós pensamos que sentir o amor de Deus depende unicamente de nossa experiência individual, em nossa vida de oração, em nossa pieza, na leitura da Bíblia, em los momentos a solas com Deus. E isso todo é muito bueno. Pero Juan añade algo mais. Deus também nos hace experimentar su amor a través del amor de los hermanos. En el cuidado recibido. En la paciencia que tu tienes com aquele hermano. ¿Sabe aquele hermano que tu tienes que ter muita paciência? Esta paciência, este amor que tienes en demostrar esto. En el perdão concedido a su hermano. En la presencia en los momentos difíceis de la vida. E em momentos assim, hermanos, muitos de nós hemos visto a Deus nos amando. O amor vivido em comunidade é um dos meios por lo que Deus disse: eu estou aqui, eu permaneço.
¿Has vivido momentos así en tu vida? En los que la presencia de Dios contigo tenía un nombre y un rostro. Aquí en Chile, yo he vivido varios momentos así. Débora, esses tempos atrás, passou mal acá na igreja, tuvimos que levá-la a la clínica. E esse mesmo dia havia tantos hermanos na clínica apoiando a nós que poderíamos fazer um culto allá. Outro dia, e mira, solamente coisas malas que estão passando, pero outro dia chocaram também nosso auto, e eu tive que levar a Débora ao hospital. E este mesmo dia, e mesmo momento praticamente, havia já uma pareja de hermanos junto a nós no hospital. Eu me quedei sem auto porque fui chocado, e estava preocupado por alguns compromissos que eu tinha em esta semana, e também por el temor de la Débora ter contracções na casa, ter que levar ao hospital. E com este medo de não ter auto nesse momento, neste mesmo momento, uma irmã da igreja me ofereceu seu auto, porque estava preocupada com nós. Irmãos, foram formas em las que Deus estava gritando em meu coração: eu estou aqui, eu permaneço. Juan deja claro, hermanos, que si el amor es la forma en que Dios se hace visible, entonces amar al prójimo es la forma más concreta de dar testimonio del amor de Dios, de quién es Dios. Por eso, no tiene sentido afirmar que tú amas a Dios, a quien no vemos, mientras tú desprecias a tu prójimo, a quien tú ves. Con la gracia de Dios, queridos, nuestra iglesia está creciendo. Hoje, entre membros comungantes e membros não comungantes, e as pessoas que participam conosco, já somos um grupo de mais de 150 pessoas. Pero tampouco somos uma igreja gigante, no sentido de que não se pode conhecer as necessidades de tu irmão. Que em este ano, hermanos, que está começando agora, podemos aprender a viver mais atentos, menos desconectados, menos enfocados em nosso próprio mundo, com nossos próprios problemas. Aprenda a levantar sua cabeça em um domingo e ver os irmãos que faltaram, a chamar a este irmão: por que não viniste? O que estás passando? Já caminhamos tempo suficiente para que tu puedas perceber, cachar, como se diz acá, de ver a seu irmão que quizás está um pouco mais com bajão esse dia e perguntar o que está passando com sua vida, orar junto com este irmão. Juan termina querendo trazer uma segurança concreta a esses irmãos que estavam vivendo momentos de insegurança espiritual. Os falsos maestros diziam que haviam grupos mais iluminados, mais amados por Deus, e isto causou temor a eles ante o dia do juízo final. Se Deus ama mais a uns que a outros, como eu posso estar seguro no dia do juízo de Deus? E Juan muestra que não há razão para esse temor. Não existe tal coisa entre os próprios cristianos, que haja um grupo mais amado por Deus. O pastor é amado por Deus da mesma maneira que a ti, irmão. E a prova que apresenta Juan é que seu espírito foi derramado sobre seu povo, todo seu povo. Nós não provaremos o castigo no dia do juízo final, porque o verdadeiro amor de Deus permanece em nós por la obra de Jesucristo. Aquele que cantamos hoje dia, que cargou sobre si nosso castigo, nosso medo que poderíamos ter e com razão deveríamos ter, estava sobre ele, para que hoje podamos viver com confiança delante de Deus. Aquele que foi tratado como alguém apartado do amor de Deus, para que nós fôssemos recebidos como hijos amados. Por esto, quando Juan disse que o amor echa fuera o medo, o temor, ele nos leva de volta ao Calvário, a mirar uma cruz que está levantada. Allí, o juízo para nós foi resuelto, hermanos. A condenação foi cancelada. E o amor foi declarado de uma vez por todas. Unidos a Cristo por el Espírito, descansamos em este amor. E lo hacemos este amor visível quando nos amamos uns aos outros.